1 Coríntios capítulo 3, então eu vou me deter, já que ele leu, só no versículo 9, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: porque nós somos cooperadores de Deus. Repete comigo: nós somos cooperadores de Deus. Olhe para cá agora, e eu vou recapitular o que eu ensinei ontem, até por respeito aos irmãos que não puderam estar devido ao trabalho, e aí vou caminhar mais para frente. John Wesley dizia assim, ó: Deus não fará nada se não for em resposta à oração. Eu creio, como você também crê, que Deus ele é todo poderoso, e ele poderia fazer todas as coisas sozinhos, mas Deus quis e estabeleceu um sistema de nos tornarmos participantes da sua obra. Deus poderia fazer sozinho, mas não faz, porque Ele quer contar com cada um de nós. É por isso os versículos que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Aquele texto que diz em Salmos que Deus olha do céu para a terra para ver se tem alguém que o busque e o tema. Ou seja, Ezequiel diz que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, porque Deus quer nos usar para fazer o seu reino se expandir na terra. Quem diz amém por isso? É bem verdade que nós somos apenas luva, mas a mão é a mão de Deus que está em nós. Se eu pegar uma luva e eu chegar, por exemplo, e eu bater no braço do pastor João, alguém vai dizer: o pastor Marcelo Silva deu uma luvada no pastor. Mas se esta luva está posta em minha mão e eu bater no braço dele, alguém vai dizer: o pastor deu um tapa na mão ou no braço do pastor João Bosco. Porque quando a mão está na luva, a luva desaparece, é o efeito da mão que aparece. Alguém recebe? Tu és uma luva, e é Deus que está em ti para te usar para a glória dele. Agora, quantos aqui creem que a igreja é o melhor lugar para estar? Diz amém. Se a igreja é o melhor lugar para estar, por que as pessoas abandonam a igreja? E nós vivemos em duas dimensões: a dimensão espiritual e a dimensão relacional. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele tem só algumas coisinhas para regular no que diz respeito espiritual, mas ele tem muita coisa para falar no aspecto relacional. E aqui ele começa a dizer que a igreja está fragmentada por partidarismo, por bandeiras que se levantam. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele pede para o irmão Epafrodito intervir, porque a irmã Sintique e a irmã Evódia estavam brigando. E aí eu começo a pensar, Paulo, quando está preso, ele diz assim: combati, mas parece um contraponto. Uma guerra é boa. Paulo está chamando o combate dele de bom. E a pergunta é essa: quando é que uma guerra é boa? Quando eu sei contra quem estou guerreando, quando eu uso as ferramentas certas, e quando eu tenho convicção de quem vai me dar a vitória. Então, olha, é uma coisa muito óbvia, mas às vezes fica na mente e não desce no coração. Qual é a coisa óbvia? Que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as potestades. Não precisa responder. Mas tu tem mais problema com o diabo ou com as pessoas que estão ao redor de você? Não responda, pelo amor de Deus. Nem olhe para ninguém agora. Mas é bem verdade que nós temos fuga de energia brigando contra quem nós não deveríamos brigar. Lembra de Atos capítulo 16, aquela moça com espírito de adivinhação, que ela saía atrás do apóstolo, dizendo: esse aí é o homem de Deus e tal. O texto diz bem assim, ó: e voltando-se, disse ao espírito. Ou seja, Paulo em nenhum momento agrediu a moça. O meu negócio é no espírito, o meu negócio é no mundo do espírito. Então essa igreja vai funcionar mais plenamente quando nós aprendermos a conviver aqui e atuar no mundo do espírito. Quem dá glória a Deus por isso? Vamos lá? Então eu falei a vocês, não vou conseguir falar tudo, mas eu vou gastar tempo naquilo que é mais pontual e é mais útil hoje. Mas eu falei ontem que para minha igreja crescer, em primeiro lugar, eu tenho que desejar o crescimento dela. E eu expliquei a vocês que 1 Pedro 1,23 diz que nós fomos gerados pela semente de
Deus. E a palavra semente ali tem a ver com a lua de mel, que pela conjunção carnal, a semente é lançada e a gravidez gerada, a criança nasce levando a genética do pai. Ou seja, quem nasceu de novo tem o DNA de Deus dentro dele. E aí Jesus disse: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Quem é filho trabalha, não dá trabalho, recebe a palavra, ô glória. Então tem um dispositivo dentro de nós, que ele é ativado, a Bíblia diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Se o pai está falando aqui, e tu é ovelha, tu entendeu para onde é que tu tem que ir, é para essa direção aqui. Então eu tenho que desejar esse crescimento. Nós diríamos lá um ditado, tem que vestir a camiseta, e aí eu falei em segundo lugar, que para minha igreja crescer, eu tenho que me sentir parte dela. Quantos fazem parte desta igreja? Levante a mão e diga assim comigo: esta é a minha igreja, e neste lugar, a minha família viverá as promessas de Deus. Eita, glória a Deus. É minha igreja, não é o sentimento denominacionalista, mas é o sentimento de pertencimento. As pessoas às vezes, elas, até na fala, elas são meio gelatinoso assim, sabe? Ô irmão, onde é que tu vai? Eu vou na igreja do pastor João. Não, eu vou na minha igreja. Quem é esse aí? Esse é o meu pastor. Às vezes, quando a gente é criança, nós somos possessivos, né? E Sueli, minha filha, depois que aprendeu a dizer papai e mamãe, aprendeu a dizer és mio, dá-me-lo. Depois de aprender a dizer papai e mamãe, ela aprendeu a dizer é meu, me dê, né? Mas daí a gente vai ficando meio frouxo depois de adulto e não toma posse do que deve tomar posse. Esta é minha igreja. Tu tem que passar, se é de carro, de ônibus, não sei. Aqui dizer assim, ó, ali está a minha casa, ó, ali, ó, é só dobrar que você vai encontrar o lugar que Deus ordena a vida e a benção. E aí eu disse para vocês ontem, que nós temos duas opções às vezes, ou nós somos a orelha de Malco, ou nós somos a mão mirrada daquele homem. Só que a orelha, ela está nova na sua cartilagem, está bonitinha, mas está cortada. A mão está mirrada, não pega nada com segurança, mas está ligada no corpo. Quem está em pior situação? A orelha, porque quem está cortado do corpo apodrece. E o que significa apodrecer? É aqueles comentáriozinho bobo, fermentando o grupo do WhatsApp, é aquele comentáriozinho lá no YouTube, lá na igreja, lá no Facebook, ou no Instagram, dizendo assim, ó, ai, se é para ser que nem fulano, filho, nem na igreja. É a orelha cortada. Melhor é ser uma mão mirrada, mas está ligada no corpo. Como é que tu está, irmão? Tô de arrasto. E agora? Desviou? Desviado não. De arrasto sim, desviado não. Eu estou fraco sim, mas desviado não. Então onde é que tu pertence? Pertenço àquela lá, aquela é minha igreja. Deu para entender? E aí eu falei ontem, eu tenho que frisar isso, que quem quer ver a igreja crescer não mede esforço. Pai, isso aqui é forte demais, irmão. Porque há uma geração que já nasce fraca, já nasce cansada, tem gente que já está aposentando antes de começar a trabalhar. Não, quem quer ver a obra crescer, não mede esforços. E eu falei de 4 dimensões de esforço, vamos lá? Esforço espiritual. Eu disse que você tem obrigação de orar. Às vezes eu vou na igreja lá, pastor João, durante um horário que não tem nada, e eu oro na igreja, eu subo no altar e digo, Deus, esse altar é teu, tem que fluir palavra. Eu estou tranquilo aqui um pouco, começa o culto lá, e eu sei que o co-pastor da igreja vai largar uma big mensagem poderosa. Por quê? Porque a gente está orando por nossa liderança. Esforço espiritual. Já pensou se nós falássemos menos das coisas e orássemos mais por elas? Esforço espiritual. O louvor é uma bênção. Deus dá inspiração, toca, unge, respalda, guarda, levanta, fortalece. Oração. E nós falamos ontem de um versículo que o rei da Síria deu uma ordem: vocês, meu exército, não guerreiem nem contra grande nem pequeno, mas guerreiem contra o rei. Você tem que cobrir a vida do pastor em oração, não é fácil. E eu vou lembrar vocês, olha para mim aqui, ó. Apocalipse, ele fala que o pastor é o anjo. Eu tenho um pouco de medo desta visão angelical de pastor. Pastor é anjo porque anjo é mensageiro, mas pastor é gente.
E nem todo dia a gente está doce, tem dia que a gente não está legal não. E a gente tem umas pressõezinhas que vocês não sabem, mas a gente tem. E outra coisa, tem algo chamado ética ministerial. Se a pessoa, se nós decidíssemos livrar o nosso couro e falar tudo que a gente sabe, dava tiro, facada aqui dentro, meu Deus do céu. Às vezes a gente está um exemplo aleatório, pastor, qualquer semelhança é mera coincidência, mas esta obra é de total responsabilidade dos seus idealizadores, né? Às vezes, um exemplo, a gente bota alguém dirigir o culto, aí termina o culto, alguém diz assim, manda uma mensagem, como é que tu vai colocar isso aí, dirigir o culto não tem vida? Aí tá, você guarda, nem responde. Aí na outra semana, aquele que falou está jantando na casa daquele que dirigiu o culto, e a gente diz, o que aconteceu aí? Que gato ensacado é esse? Já pensou se a gente falasse tudo? Mas a gente não fala. Então ore pelo teu pastor, abençoe o teu pastor, brigue pelo teu pastor, recebe esta palavra em nome de Jesus. Tem que ser ciumento daquilo que é seu. Aí tem um esforço físico. Meu Deus, tem esforço físico. Tem irmão que se chegar no banheiro da igreja, o lixinho estiver transbordando, ele já reclama, está transbordando. Não, vai lá dar uma apertadinha. Faz alguma coisa. Sim ou não? Sim. Esforço físico. Eu disse que se não usar a saúde para a glória de Deus, é ingratidão. E eu disse ontem assim, esforço físico. Chegou na igreja, viu uma teia de aranha, a tua visão te convidou para limpar. Viu que a grama cresceu, a tua visão te convidou para limpar. Quem dá glória a Deus por isso? Não posso falar mais, tá? Aí tem o esforço financeiro. Olha que coisa linda esse som, olha como se ouve, até parece que eu sou pregador, mas é o som que está ajudando, né? Mas esse som aqui não vem de graça, custa, tem manutenção, e manter uma obra custa caro. E eu não estou aqui para levantar uma tese sobre dízimo, que não é minha tarefa, mas eu estou dizendo assim, ó, que geralmente em casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 18 anos e uma de, vai fazer 15 daqui uns dias, geralmente os filhos menores são os que comem e não compartilham das responsabilidades, porque um dos sinais da maturidade é o filho dizer, pai, eu trabalhei, então eu estou comendo junto, eu quero ajudar a pagar a conta. Eita, glória a Deus. Tu decide, se tu é criancinha, nós vamos te dar comidinha sem cobrar, mas se tu já cresceu, assuma a responsabilidade junto. Quem dá glória a Deus por isso? Pegou, não tem outra volta, é mais ou menos isto. Geralmente os filhos que não trabalham são os que reclamam da comida, já viu isso aí? Eu lembro o Gonçalo foi trabalhar de repositor de prateleira de supermercado. Primeiro salário, ele foi lá e comprou um tênis, mas não era um tênis que nem o que eu comprava quando ele pedia. Comprou um tênisinho assim, ele é tão especial aquele tênis que em uma semana ele aprendeu a falar, abriu uma boca assim na... Eu digo, e aí filho? Pois é pai, que custou tanto. Eu digo, aquele que tu queria, quanto custa? Tanto. Quanto tu ganha por mês? Tanto. Então tu vai ter que trabalhar tantos dias no mês, só para pagar o tênis. Meu Deus pai, pois é varão, bem-vindo à maturidade, a maturidade custa caro. Quem recebe esta palavra? Tu tem que definir, ou você é criancinha, ou você cresceu. Se é criancinha, papai tem que dar umas palmadinhas às vezes. Se é grande, não apanha, mas compartilha da responsabilidade, fechou? E aí eu falei sobre, eu estou usando outros argumentos, mas dá para entender, o esforço moral. Quem quer ver a igreja crescer, tem que concentrar o seu bom nome no crescimento da igreja. Posso falar? Tem um texto na Bíblia que a gente não gosta muito que lê, não vai ler esse texto na Santa Ceia, Ezequiel 34, ai dos pastores, e tem gente que gosta de ler, né? Ai dos pastores, e ainda olha para nós, né? Mas está na Bíblia, ai de nós se nós só cuidar da gordura ou da lã da ovelha. Só que tem gente que esquece que a partir do versículo 17, Deus para de falar com o pastor e fala com o rebanho. Dobra atenção que eu não falei isso aqui ontem. Deus diz assim para o rebanho, por que vós comeis do pasto e pisoteais o resto? Não sabeis vós que eu tenho outro rebanho para comer do mesmo pasto? Por que vós bebeis da água e lameais o resto? Não sabeis que eu tenho outro rebanho para beber da mesma água? O que ele está dizendo é, mas deixa eu traduzir, gente, o diabo saiu do céu e não fala mal do céu, a gente sai da igreja e fala mal da igreja. Mas aquilo que para você é capim seco, para você, quem sabe é o único capim que outra ovelha tem para comer. Então não mexa naquilo que você não vai ajudar. Você tem que colocar o seu valor moral. Este é o meu lugar, é a minha igreja, estamos caminhando de glória em glória. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Quem diz amém por isso? Então, deu para entender? E agora nós vamos caminhar.
nós não vamos medir esforço. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui, ontem eu não falei. Quais são os inimigos do esforço? Isso aqui é novo. Por que tem crente que não se esforça? Primeiro, os inimigos do esforço. O primeiro inimigo do esforço é esse: meu nome não é lembrado. Não tem isso na igreja? Irmão, olhe para mim aqui, ó. Tem gente que o combustível dele é o aplauso do povo. Tem gente que o combustível dele é o reconhecimento. Pastor, ser reconhecido é pecado? Claro que não. Não é. Só que quando o pastor, olha todo mundo para cá, quando o pastor esquece de mencionar algo de bom que você fez, e você se lembra e se preocupa com isso, não te preocupe com o esquecimento do pastor, mas com a necessidade que você tem de lembrar ele. Eita, podia dizer um ai, porque para alguns o licor do inferno é o aplauso que ele recebe, que embriaga ele, e agora faz ele ficar viciado. Eu prego por aí, e aí eu vou num congresso pregar, e no final do congresso, o coitado do pastor, ele é refém de uma lista de 40 nomes. Eu quero agradecer a irmã que varreu, eu quero agradecer o irmão que doou o gás, eu quero agradecer a irmã que doou a carne, o irmão que doou a massa para fazer o pastel, algo assim, e uma já grita assim: e eu que dei o azeite. Não vai falar não? A maioria das pessoas não sabe a diferença entre galardão e recompensa. Recompensa é um aplauso. É pecado? Claro que não. Recompensa é um nome na ata. Não é pecado. Recompensa, como eu fui pregar na convenção do país do Uruguai, ganhei uma placa bonita de 10 anos de missões, mas a placa fica oxidada e ninguém mais bota na parede. A ata fica úmida e ninguém quer abrir mais aquele livro. Não há recompensa para sempre, mas galardão é um negócio diferente. Galardão, a Bíblia diz que o ladrão não rouba e a traça não corrói, e é lá que ele tem para ti. Lá ele vai dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra para o gozo que está preparado, porque fosse fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Quem recebe esta palavra? Deu para entender? Qual é o segundo inimigo do esforço? Esse argumento: essa obra não me diz respeito. É o departamento das damas, então não me diz respeito. Se é o departamento dos jovens, não me diz respeito. Olha para mim aqui, ó. Muda de religião então, irmão. Muda. Porque se você acha que não te diz respeito o todo, logo não te diz respeito nada. Porque é todo, é um corpo. A pessoa quer entrar debaixo do chuveiro, mas não quer molhar o pé, é o todo. Deus não quer você pela metade, Ele quer inteiro. Terceira desculpa ou inimigo do esforço é aquele argumento assim: pastora, se eu alcançar o céu já está bom. Não tem gente que diz assim, ó: não, se eu ir para o céu já está beleza, tá legal. Quem não se preocupa com o reino de Deus na terra, possivelmente não está indo para o céu. Meu Deus, é que foi forte, hein? Quem não se preocupa com o reino de Deus aqui na terra, possivelmente não está indo para o céu, porque uma das manifestações da minha salvação é o gozo da salvação. Então eu quero implantar isso no ambiente onde eu estou. Eu amo este lugar, eu quero trazer o céu para este lugar. Qual é o outro inimigo do esforço? É esse argumento: a minha ajuda não fará diferença. Lembra aquele texto bíblico que diz assim, ó: o que são esses pães para tamanha multidão? O que são esses pães para tamanha multidão? Mas João capítulo 6 diz assim, ó: aqui está um rapaz que tem. Mas é só 5 pães, mas eu vou dar o que eu tenho, o resto é Deus que vai fazer. Eu não tenho que me preocupar com o tamanho da multidão, eu tenho que me preocupar se eu estou dando aquilo que eu tenho. Quem recebe esta palavra hoje? Tem que dar. Amém ou não amém? Como eu não vou poder abranger outros assuntos, eu quero falar nesses últimos minutos próximos sobre maturidade, só sobre maturidade, tá bom? Que é o capítulo de número 7 do livro Essência dos Cooperadores. Eu estou convencido, e agora eu vou ser pontual, eu estou convencido que a maturidade é a solução dos problemas da igreja. Como o diabo nos amarra com 2 ferramentas ou 2 armadilhas. A primeira é a ofensa, a segunda é a frustração. Como o diabo encontra acesso num coração de um crente que se ofende facilmente? E geralmente quem se ofende facilmente são as crianças, não são os adultos. Eu lembro que a minha filha chegou em casa um dia da escola, mais nova, e disse assim: ô pai,
A fulana não é mais minha melhor amiga. Não é? Criança não deleta assim rapidinho. Eu digo, mas o que deu? Me magoou. Beleza. Passou 1 ou 2 dias, ela chegou alegre e digo, o que deu, filha? A fulana é a minha mais nova, melhor amiga de novo. Oh, glória a Deus. Fizeram as pazes. Isso é coisa de criança. Nós temos que ser maduros. Eu digo para os obreiros que eu sou o pastor, se eu tenho um assunto para tratar com eles, e eu, pastor, um dia antes, sinto frio na barriga e moleza nas pernas, esse sentimento depõe contra eles, não contra mim. Se eu sinto frio na barriga e moleza nas pernas, isso depõe contra ele, porque não deveria sentir isso. Eu deveria ter consciência que ele é maduro para se assentar e tratar o reino de Deus como homens maduros. Mas quando você vai falar com criança, você não sabe o que vai acontecer, porque crianças são não tem como saber a precisão dos sentimentos. Então olhe para cá. A Bíblia diz assim, Gálatas 4 diz assim, olha o que a Bíblia diz, o filho varão é herdeiro de todas as coisas, o filho varão é herdeiro, mas enquanto ele é menino, em nada é diferente de um escravo. Deu para entender? Ele é filho, ele é herdeiro, mas enquanto ele não cresce, ele é tratado como escravo. Guarda isso aqui. João 8,34 diz, quem peca é escravo do... Aí o versículo 35 diz assim, ora, o filho fica para sempre na casa do pai, o escravo não fica. Opa, então o escravo sai da casa, e o filho permanece. Aí alguém vai perguntar, pastor, então eu desviei porque eu não era filho, eu era escravo? Não, tu era filho, mas era um filho que não cresceu, então você era parecido com o escravo. O que eu quero dizer é que a maturidade anula os pontos de escravaturas que o diabo tem acesso em mim, é só a maturidade. Lembra o texto que nós lemos aqui? Diz que Deus constitui o ministério para aperfeiçoar os santos, que somos nós, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, a saber, Cristo, para que não sejamos mais o quê? Meninos o quê? Jogados de um lado para o outro por vento. Qualquer ventinho mexe com o menino. Não me cumprimentaram. Pastor, eu tô aprendendo, pastor, a ser livre. Eu quero ser um pastor livre, eu quero ser um pastor comprometido, não indiferente, mas livre. Livre. Um dia um irmão chegou para mim, claro, que ele falou com carinho. Eu penso nisso, ele vai assistir. Nós estávamos viajando, ele disse assim para mim, pastor, podia lhe falar uma coisa? Claro que sim, claro. Ah, pastor, vou te falar. Fala. Por que o senhor não me segue no Instagram ainda? Claro, é um filhão do coração, muito servicial, eu sei que não foi por mal, mas imagina, tem crentes que se aborrecem com o pastor. Outra coisa, fiz aniversário e não me ligaram. É muita carência numa pessoa só. É muito Bob Esponja, quer sugar tudo que está perto. Eu falei carinhosamente, porque a Bíblia chama de filho de sanguessuga. Só quer. Então vamos lá, olhe para mim aqui, como saber se eu sou um cooperador maduro ou não? Vamos lá? Primeiro, eu tenho que saber discernir entre fé e emoções. A Bíblia diz que nós não vivemos pela vista, mas vivemos nós não vivemos pela vista, mas porque a vista revela como está, e a fé revela como vai ficar, e vai ficar bom, viu? Aleluia. Só que a maioria dos crentes são salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, mas sem maturidade eles vivem pelas emoções. Vamos pensar, a nossa alma, ela é sensitiva, pastora, olhe bem, a nossa alma é sensitiva. Imaginemos que você chega no hospital, tem um parente internado, aí você chega lá, escuta bem, aí você pergunta, como é que está o fulano? Aí o médico diz assim para ti, olha, ele tem 3% de chance de vida. Beleza, a tua alma captou os 3%, e ela produziu algo parecido com fé, expectativa. Aí você disse, 3%, ó como é que a alma trabalha, olha como é que as emoções trabalham. 3%, não, é possível Deus fazer um milagre, porque Deus pode fazer um milagre, porque Deus vai fazer um milagre, porque Deus está me dizendo que vai fazer o milagre, Deus está dizendo,
Não, a alma produz uma voz parecida com a voz de Deus. Olha como é que começa, quem não é maduro na fé. Não, vai dar certo, 3%, né? Deus vai fazer, Deus pode fazer, porque se Deus quiser Ele faz, porque Deus quer, porque Deus me disse que vai fazer. Aí no outro dia vem a notícia, morreu. Aí esse crente que não é maduro, ele vai dizer o que? Deus me enganou, o Senhor me falou que ia acontecer. Não falou nada, foi a tua alma que falou. E como é que é a fé? A fé é diferente, quem é maduro. Você chega lá, o médico diz, tem só 1%. Aí você sai dizendo assim, em nome de Jesus vai dar certo. Deus pode fazer. Em nome de Jesus ele vai ser curado. Aí o médico liga, morreu. Aí você diz, glória a Deus, porque Deus fez a sua vontade. Ele venceu. A fé madura, ela sempre revela que Deus tem a razão. Quem dá glória a Deus por isso? Por que tem gente que não quer mais falar sobre Deus? Porque eram meninos frustrados. Porque viram a igreja como uma prestadora de serviço, que paga uma mensalidade e sim tem que lhe dar alguma coisa. Vamos lá, vamos pensar, vamos lá. Vou falar algumas características de crentes que vivem pelas emoções. Posso falar? Primeiro, crentes que vivem pelas emoções, eles são conduzidos por tristeza. Segundo, são influenciados por amarguras. E terceiro, vivem em dúvidas. Tristeza, amargura e dúvida. Quer ver como é que funciona? Tristeza, olhe para cá. Dentro da igreja, mais cedo ou mais tarde, alguém vai querer quebrar as pontas da sua vida. Lembra o que eu ensinei ontem? Mais cedo ou mais tarde, tu vai ser esfolado, porque só as pedras bem ajustadas formam o edifício. E é nesta hora que alguém te contraria, presta atenção, nesta hora que você se entristece. A tristeza, pastor Marcelo, permite que eu fique entre os irmãos, mas já me bloqueia. Um irmão triste, ele está no nosso meio, mas ele já está assim, ó. Tô legal não, beiçudo, não é mais meu lugar, eu acho que Deus está me mandando para outro. Gente que foge de Deus. Quando Deus não muda a circunstância, Deus quer mudar você. Mas ele está triste, mas ele está no meio do povo. Aí depois vem a amargura, aí a amargura é um problema. Porque a amargura já faz que o ambiente se torne insuportável para ele. Hebreus 12:15 diz, não haja entre vós raiz de amargura, que brotando vos perturbe, contamine e prive da graça. Eita. Aí a raiz de amargura faz assim, você vai se afastando, a tristeza permite ficar, mas não recebe. Cresce, vira amargura, e eu vou me isolando, aí eu fico em casa. Aí entra a dúvida, será que era de Deus eu estar lá? Será que Deus me chamou mesmo? Teu negócio não é com Deus não, teu negócio é aqui. Aprenda a perdoar, e Deus então te dará graça. Agora, como é que é alguém maduro na fé? Vamos lá? Alguém que amadureceu na fé, primeiro, tem definição de propósito. Quem é maduro na fé, não importa, quem é casado sabe aqui, que o Satanás miserável, ele gosta de incomodar a gente meia hora antes de vir para a igreja, para dar um probleminha, é básico. Vocês já viram como é que eu sou assim? Então, eu e Miriam estamos casados já há alguns anos, nós temos uma prática, chegou a hora de ir para o culto, o quarto é para mim ali, é rapidinho, 45 minutos eu saio penteado do banheiro, dá tudo certo, e aí eu saio, nós não ficamos se encontrando não, porque aí é o meu momento, já de tarde eu já falei, vou usar tal roupa, não vou lhe incomodar, tal e tal, eu coloco, e quando eu estou pronto, Miriam pode usar tudo que ela quiser lá. Eu respeito ela, ela me respeita, e o diabo não vence a gente vai para a igreja abençoado, glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós temos definição de propósito. Você já viu, você faz uma campanha de quinta-feira profética, o diabo já coloca alguma coisa na tua frente para você não vir, mas crente maduro diz, sai para lá Satanás, eu estou firmado num propósito, eu estou enraizado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, glória, está naquele hino, eu preciso da minha bênção, eu não vou desistir. Definição de propósito. Olhe para mim aqui, ó. Diga comigo, a convicção é uma revolução que dá uma direção. Convicção é um negócio que mexe aqui e diz é para lá, e você vai. Só tem isso, gente madura. Segundo, todo crente maduro que sabe viver pela fé tem palavras de encorajamento. Fica do lado de um crente emotivo que não amadurece, ele vai te fazer sofrer de anorexia espiritual. Se você quer emagrecer, fica do lado de um crente que não é maduro, ele vai sugar tudo, mas é espiritual, vai sair com o mesmo peso físico, irmão.
Mas fica do lado de um crente maduro, que tem vida de propósito, vida em fé. O que ele vai fazer? Ele vai te inspirar tanto, que tu vai sentir vergonha e vai ter que tomar uma atitude de fazer as coisas acontecer. Eu levanto a minha mão para profetizar, haverá palavra de inspiração sobre a sua vida. Oh glória, encorajamento. Então olhe para cá, crentes maduros sabem discernir fé e emoções. Deu para entender o que o pastor está dizendo? Amém. Mais um, vamos lá? Crentes maduros sabem que vieram para servir e não ser servido. Ai, não é fácil não, vou ser sincero para vocês, mas é prazeroso. Quer ver? Quer ver? Você trabalha o dia inteiro, imaginemos que você trabalha em construção civil. Você está trabalhando o dia inteiro, você tem um soldo, um pagamento, beleza. Aí você vai lá e trabalha. Mas tem um negócio diferente quando tu vem para a igreja fazer um mutirão. Você vem para a igreja, sei lá, carrega banco, cadeira, pedra, e o pastor se esqueceu até de comprar uma Coca-Cola naquele dia. Ô pastor, amnésia não, né? Aí o pastor esqueceu, estava ocupado. Aí terminou o dia, você num suador, mas tem um negócio diferente. Você vai tomar um banho, está moído assim, mas quando deita assim, né, na cama, dá uma sensação, se Jesus vir hoje eu sou, porque hoje eu estou crente, porque eu me envolvi. Isso aí se chama um pingo da graça de Deus sobre você, é a antessala do céu, é o sentimento da realização de cumprir a tarefa que Deus lhe deu. Aleluia, só tem isso quem sabe quem veio para servir. Lá na escola nós ficamos 30 dias, então isso aqui eu demoro mais tempo para ministrar, e tem outras matérias, 30 dias, Bíblia, horário de oração, 30 dias, o dia inteiro. Aí às vezes vai terminar a escola, um jovem vem assim, diz, pastor, estou cheio, e agora o que eu faço lá na igreja? Se o pastor não me vê, não, porque tem gente que aprende, se bobeira, já tira o pastor do púlpito, dá licença que agora eu estou cheio, tá? E aí ele disse, o que eu faço agora se ninguém me vê, ninguém me der uma oportunidade? Eu digo, é muito simples, comece a servir, e se ninguém lhe vê a vida toda, e você morrer servindo, você morreu na direção de Deus. Dá um toquezinho para quem está do teu lado, e assim, ó, imite Jesus, diga aí para ele veio para servir, não para ser servido. Quem dá glória a Deus por isso? Servir é um ato de obediência, é um ato de gratidão. Oh glória, irmão, olhe para mim aqui, ó. Eu tenho dito para a igreja que eu sou o pastor, e eu digo assim, ó, para a igreja mesmo, eu digo, gente, sem Jesus eu não ia valer 10 centavos de real, eu não ia valer nada. O que tem aqui embaixo é só coisa ruim. Tira a cobertura de ouro, é madeira de acácia que aparece, é a arca, é uma caixinha de madeira, o bonito aqui é o ouro, que é a glória de Deus. Tirando Jesus de ti, oh, irmão, não sobra nada, não vem te iludir não sobra nada. Então ele te salvou, perdoou teus pecados, e além de tudo, te deu o privilégio de servir a Ele. Glória a Deus. Amadureça. Olhe para mim aqui, ó. Eu não sei aqui no Portugal, porque eu cheguei há pouco e já estou indo embora, mas eu tenho visto que as mulheres, oh queridas, as solteiras estão com dificuldade de arrumar homem. Não, homem, não só ter genitália masculina, além disso, tá? Além disso, tem que ter isso, tá? Além disso, homem, que assuma responsabilidades. Tem homem, eu disse esse dia no encontro de casais, tem homem assim, ó, que ele é tão homem, ele é tão macho, que quando ele está deitado, dá um barulho na cozinha, ele fala assim, amor, vai ver o que é, e me avisa. Eu não, irmão, deu um barulho lá, eu já me levanto, irmão, olha o tamanho do homem, eu já me levanto, se bobear eu jogo uma bacia no chão, e quando eu volto a mulher diz, que deu? Fica tranquilo, botei 3 para correr, mas estou aqui, eita glória, a recompensa é garantida, aleluia, pega a visão varão, homem, tem homem que quando dá problema na escola, só a mulher vai, te apresenta, maturidade, é minha responsabilidade. Crentes maduros assumem a responsabilidade. Vamos lá? Coloque aí, eu coloquei assim, saber discernir entre fé e razão,
entender que veio para servir, não para ser servido. Coloque mais esse ponto. Crente maduro se torna um facilitador da vida da igreja. Olhe para mim aqui, isso aqui é uma engrenagem, gente. E numa engrenagem, me ajude agora, pastor, na palavra, tá? Numa engrenagem, ou você é uma areia, ou você é um azeite. Você já viu um azeite na engrenagem, lubrifica, faz funcionar e tal. E a areia? Joga areia lá no motor do teu carro para ver o que vai dar. Tem crente que é a areia onde ele parar. Não sei se chama de cantina aqui, quando vai vender um pastel, botou ele na cantina, ele briga. Eu tinha um irmão que um dia ele encrencou porque o salsichão que ia ser feito no churrasco não era da marca que ele estava acostumado a assar. Tipo assim, me levantei, não tem nada para fazer, vou bagunçar a vida dos outros. Não tem crente assim que levanta assim, rapaz, o diabo está de férias, então eu vou ocupar o lugar dele hoje. Satanás, fica aí que eu sou mais capaz que tu não te mexe comigo, senão atormenta a tua vida também. Não tem a ideia que parece que o inimigo entrou nele, ou ele entrou no inimigo, é uma cruz estranha assim. Olhe para mim aqui, você tem que ser um facilitador da vida da igreja. Os músicos, com todo respeito a vocês, eu sou pequenininho, nem posso brigar, olha o meu tamanho, os músicos não podem ser encrenqueiro. O nordestino lá chama de arengueiro, né? Pode estar brigando por qualquer coisinha. Não, ninguém vai tocar. Gente, a engrenagem tem que andar. Recebe essa palavra. Mas vamos lá, para ser pontual, vamos lá. Como é que são os complicadores da vida da igreja? Posso falar ou não? Amém. E aqui não tem nenhum. Não, tem uns 3 ou 4 também, não vamos se iludir, tá? Como é que são os complicadores da vida da igreja? Vamos lá? Primeiro, sempre estão exigindo. Rapaz, isso aqui tem aqui em Portugal. Gente que sempre está exigindo, né? Tem aqui em Portugal, tem lá na Espanha, tem lá no Brasil. Eu fui na África, tem na África, e no inferno tem mais ainda. Lá está cheio. É gente que só está exigindo. Eu queria que fosse isso, e tem que ser assim, e tem que ser daquele. Você já viu? Eu não sei vocês, né? Quantos portugueses nós temos aqui, tá? Então, vocês aqui estão privilegiados. O brasileiro, quando assiste futebol, como é que é? O brasileiro, ele é o treinador, ele é o técnico, ele é a torcida, ele é o goleador, ele é tudo. Nós somos tão habilidosos que a gente, quando tem um problema no governo, tem gente que resolve o problema num parágrafo no Facebook. Eu não sei como é que não descobriram esse cara ainda para botar as coisas em ordem. Porque a gente tem solução para tudo, mas sempre estamos exigindo. Crente complicador é crente que sempre está demandando e nunca oferecendo. Não seja um desses, irmão. Crente que só está exigindo, qualquer lugar grande fica pequeno para ele. E crente que se apresenta em qualquer lugar pequeno é grande, porque tem espaço. Alguém recebe essa palavra? Olha para quem está do teu lado com o olhar de quem está cobrando uma conta, assim, dá uma olhadinha como quem diz está me devendo, diz assim, para de exigir, diga, para não incomodar mais, diga assim, deixa de incomodar, irmão, fala para ele aí, para de incomodar, irmão, se não quer dizer, não diga, para de incomodar, senão eu vou orar para Jesus te levar de uma vez. Meu Deus do céu, sempre estão exigindo. Vamos lá, segunda manifestação dos complicadores, posso falar? Vai lá. Sempre dão ideias e não participam. Assuma uma igreja para você ver. Você chegou na igreja, aí o irmão já vem e diz assim, pastor, não tem escola bíblica dominical. Aí, o que ele quer que o senhor faça? Que o senhor crie uma escola bíblica. Me falaram isso. Imagina no invernão da Serra Gaúcha, frio. Não tem escola bíblica dominical? Verdade. Aí eu digo, peraí, fiz uma escola bíblica de obreiros, aleatória, 2, 3 dias, cadê o irmão? Não apareceu. Digo, praga, você está querendo me perturbar, né? É gente que só exige, dá ideia, mas eles mesmo não participam. Estou numa construção um dia de uma igreja, estou fazendo uma viga lá, eu sou só servente, pastor, não sou pedreiro não. E eu estou ali, e depois chega um irmão, sabe assim, aqueles assim,
Ele olhou para mim e disse assim: pastor, essa viga é de 30 por 20? Eu digo: não sei, irmão, eu só estava preenchendo, né? O irmão é construtor? Não sou, só acho que deveria ser de 30 por 20. Não dá para aguentar desse jeito. A gente tem que olhar para o céu e dizer: Jesus, leva, por favor, Jesus. Leva, ou eu sou obrigado a enviá-lo. Sempre dão ideia. Você já viu aquele crente que ele sempre vem, daí ele quer fazer um lanchinho no final do culto, ele diz assim: não tem cantina hoje? Não tem, todo mundo trabalhou o dia inteiro que nem você, não deu tempo de fazer. Será que ao invés de nós questionarmos, nós apresentar uma solução, não daria certo não? Daria ou não daria? Ia ser irmão, ia ser tanta glória na igreja, porque a gente tem muito problema. Olha para mim aqui, ó. Quando você lê Paulo escrever aos Efésios, a partir do capítulo 4, os verbos sempre estão no gerúndio: seguindo, amando, andando. É uma ação contínua. A igreja não é perfeita do dia para a noite, é caminhando. Então, se tem um sentimento nobre que pode surgir no teu coração a partir de hoje, sabe qual é? Eu preciso melhorar. E se tiver duas pessoas que querem melhorar, a primeira sou eu. Quem é a segunda que quer melhorar? Amém ou não amém, irmã? Então, olha para esse crente de novo, vou aproveitar que o pastor Rafael fez isso, eu vou fazer também. Olha para esse crente do lado e diz: se tu melhorar, diga aí para ele: se tu melhorar, tudo vai melhorar. Eita, glória a Deus. Já dizia alguém do YouTube: tem que ter melhorança e não pode ter piorança. Quem dá glória a Deus por isso, tem que melhorar. Mas esses crentes, agora eu vou mais, os complicadores por não serem maduros. Terceiro, me ajude aí agora, se não ficar legal vocês corrigem aqui. São sujos falando dos mal lavados. Hoje nós estamos mais tranquilos, né? Mas antigamente, nas nossas reuniões de presbitério, né? Já vi o presbítero com uma listinha debaixo do braço assim, ó, com 25 nomes para disciplinar. Aí tu descobria que ele tinha só 20 crentes. Mas a vontade de corrigir era tanto que ele arrumava mais 5 no meio do caminho, né? Todo mundo olhe para cá. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Me perguntaram há pouco tempo atrás assim, ó: pastor, defina o que é ser pai. Eu disse assim: ser pai é isso aqui, ó, é cuspir para cima, pá, e dominar na testa. Isso é ser pai. Os filhos colocam à prova a nossa pregação toda hora. E a teologia bíblica é uma teologia relacional. Paulo tirou do nível espiritual e colocou na prática. Ele diz assim, ó, quer ver? Quando vocês forem servir o patrão, trabalhe por patrão como se estivesse servindo a Deus. Ó, botou no nível das relações. Quando você for corrigir alguém mais velho, trate como pai. Não está na Bíblia isso? Quando for corrigir uma senhora, trate como irmã. Ele está dizendo assim: só funciona a tua teologia se ela é honesta, fundamentada nas relações. Então quando eu vou corrigir algum, eu olho assim: se fosse meu pai aqui, eu teria o mesmo entusiasmo ou eu seria mais misericordioso? E se fosse a minha filha de 14 anos, eu teria o mesmo entusiasmo ou eu daria uma outra oportunidade? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Porque a gente às vezes é sujo falando do mal lavado, e a igreja tem um monte de gente pecadora falando de outros pecadores, mas é do teu time, ele veste a tua camiseta e tu está lutando contra ele. É como aquela senhora que sempre falava mal da roupa da vizinha. Aqui não existe esse tipo de gente, né? É que não dá para ver, a gente lava na máquina e já seca na máquina, ninguém bota no varal, né? Mas sempre falava mal da roupa da vizinha. Mas que roupa mais encardida. Aí um dia ela está lavando o banheiro dela, pá, lavou a janela do banheiro. Aí a roupa da vizinha branqueou. Aí ela descobriu que a janela dela que estava suja. Olhe para mim aqui, ó. Um dos pais da igreja disse assim, ó, se os teus olhos forem curados pela graça, você vai ver Jesus em tudo. J.B. Carvalho tem uma linguagem mais contemporânea, posso usar? Ele diz assim: se os teus olhos forem catarrentos, todo mundo vai ser catarrento. O problema não está lá, está como os teus olhos veem as pessoas. Então deixa de ser um sujo falando do mal lavado. Eita! Diga: Senhor, corrige a minha vida. No Salmo 139, o salmista disse assim: Senhor, tu me sondas e me conhece, de longe conhece o meu assentar, o meu deitar. Olha, a palavra nem chegou na minha boca e tu já conhece. E nos últimos 2 versículos do Salmo, ele diz assim: vê
tu se há em mim. Vê tu, porque se eu vou olhar para mim, eu estou legal. Mas vê o Senhor se em mim há um caminho torto e guia-me pelas veredas da justiça. Eita, eu tenho uma notícia para te dizer. Quem quer receber essa notícia? Ela não é tão boa, mas é boa ao mesmo tempo. A primeira notícia é essa: você não vale nada. Você não presta. O que tem aí é ruim demais. A segunda notícia é boa. Jesus te lavou, te purificou e transformou a sua vida. Eu sei que tu não acredita, mas vou dizer. Um dia eu estou passando por uma rua e tem uma música bem alta, e a música dizia assim, ó: você não vale nada, mas eu gosto de você. E eu digo, mas deve ser a minha história, porque em mim mesmo não tenho valor nenhum, mas Jesus gosta de mim, verteu o seu sangue, e a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoar. Recebe esta palavra: Deus não vai desistir de você, oh glória. Vamos lá. Como é que é a característica dos facilitadores da vida da igreja? Agora é nós. Agora é nós. Como é que é? Primeiro, abrem mão da razão. Não haverá igreja relacional enquanto houver razão. Pastor João Bosco, com todo temor eu digo, mas tem crente que não serve a Deus. Ele construiu um altar chamado o Deus da minha razão. Cuidado. Paulo, ele escreve à igreja de Filipos. Vocês sabem que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, e Paulo está preso quando ele escreve isso, mas ele escreve no capítulo 3, versículo 17 até o 19, ele diz que ele escreve chorando. Aí eu paro para perguntar: se Paulo escreve uma carta da alegria, como é que ele está chorando? Sabe por que ele está preso? Aí ele diz assim, ó: eu escrevo chorando, porque alguns de vós é inimigos da cruz. Opa! Como é que um crente é inimigo da cruz? Aí ele explica: porque o Deus deles é o ventre. Olha, ó, todo mundo olhe para cá agora, que eu vou falar uma coisa muito forte, pastor. Eu aprendi, não faz muito tempo, que todo rebelde tem um pingo de razão. É verdade. Todo rebelde, ele tem um pingo de razão. Só que eu descobri, dobra atenção, eu descobri que a razão é a maçaneta, ou trinco, como nós chamamos lá. A razão é a maçaneta, ou trinco, que abre porta da rebeldia, que dá acesso aos demônios. Vou repetir: a razão é a maçaneta da porta da rebeldia, que dá acesso aos demônios. A razão, eu não vou testemunhar, porque eu quero ir concluindo, mas eu já vi crentes se machucarem por terem a razão. Queridas irmãs, olhem todo mundo para cá, as irmãs. Na minha pequena experiência pastoral, ano que vem, em março, eu vou fazer 40 anos, e quando eu fizer 40 anos, eu vou completar no mesmo mês 14 anos de ordenação pastoral. E eu não tive o privilégio de vir de uma família pastoral. Eu sou, como disse Paulo, eu sou um abortivo, nascido fora do tempo. Deus fez uma obra na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Mas na minha experiência pastoral, queridas, eu descobri que as irmãs têm uma grande influência nas divisões das igrejas. Pastor, o que é isso? Eu já vi mulher pegar um filho aqui, o outro aqui carregando, o outro cá, e olhar para o marido: vamos de uma vez, e o doidinho assim atrás dela. Por quê? Lembra que o pastor ensinou ontem? Primeiro Deus trata, depois Deus usa. Primeiro Deus, depois Deus usa. Todo homem vai ser tratado, e quando ele for tratado e ofendido, ele vai voltar para casa. E se tu bobear, minha irmã, tu vai ser uma Geza, porque a Geza viu Acabe doentinho emocionalmente, disse: o que aconteceu? Disse: Nabote não quis me vender. Sabe aquele homem doente que não teve carrinho quando era criança e agora ele quer ser dono de tudo? E ela interviu. Olha para mim. Por que eu estou dizendo isso, minhas queridas irmãs? Porque todo homem, quantos? Todos os homens vão ter 5 minutos de loucura no ministério deles. Vão ter o quê? Aí uma irmã parou um dia e disse assim: pastor, é 5 minutos de loucura por dia? Aí eu disse: se é por dia interno, é porque o cara já não tem mais solução, né?
Não, vai ter 5 minutos de bobeira, ofenderam, machucaram, ele vai chegar em casa injuriado, e a varoa está ali. Ou você potencializa, ou você diz, Deus está te tratando, porque Deus quer te usar. Aí a irmã vai dizer, lembra meu amor, que há tantos anos atrás Deus falou, Deus está planeando o caminho, Deus está pavimentando a rua, Deus vai te usar. Ele fica todo cheio do Espírito Santo, e de emoção, diz, é verdade amor. Aí ele volta para a casa do oleiro e diz, Senhor, continua sovando esse barro, porque eu quero ser usado para a tua glória. Olhe para mim, crentes maduros que querem ver a igreja crescer, eles abrem mão da razão. Nunca aconteceu contigo? Tem crente que não gosta, você está na escala, supostamente tem uma escala, daí tu está na escala, do nada o pastor chega assim e diz, olha Marciano, hoje você está na escala, mas tu não vai falar, pastor Marcelo tem uma palavra, vem nos visitar, vai pregar para nós. Esse homem não me respeita, fiquei 7 dias em oração e jejum, Deus me deu a gente é muito sensitivo, né? Muito espiritual, Deus me deu a palavra, vou buscar um povo que quer me ouvir. Você se encheu tanto para ser furado e perder tudo rapidinho assim, não se preocupe com isso não te preocupe com quem vai aparecer, diga a Deus, o negócio é a igreja ser edificada. Eita, dá para entender o que o pastor está dizendo? Segundo, crentes maduros, facilitadores da vida da igreja, sempre estão disponíveis. Aqui tem várias linhas de telefone, não sei se tem, mas lá no Brasil nós temos a Oi, a Vivo, a TIM, né? E aí tem umas regiões que algumas empresas sempre estão fora de serviço, né? Eu só não vou falar o nome da empresa aqui, porque pode rolar um plim aí, né? Mas lá tinha uma empresa que sempre estava fora de serviço, e aí nós chamávamos o obreiro dessa empresa, o obreiro fulano, né? O nome da empresa, porque sempre está fora de serviço. Você liga para ele, esse celular está fora de serviço. Meu Deus do céu, crentes maduros, eles têm a dignidade de reconhecer que Deus é grande, deu oportunidade, eles querem ser usados. Glória, eu senti a presença de Deus, levante a mão aí, eu vou largar uma palavra para vocês. Deus não afia uma ferramenta para guardar no almoxarifado, Deus afia uma ferramenta para usar na sua obra e para a sua glória. Quem recebe isso, glória a Deus. Deus não afina o instrumento para guardar, Ele afina o instrumento para usar. Deus está afiando a vida de alguém, se apresente, glória a Deus. Por isso, tem crente que sempre está pelos lugares periféricos, sempre, pode tocar ali filho, quem é você? Sempre, pode pastor, perdão, sempre está no lugar periférico, ele nunca se apresenta. Lembra o que a Bíblia diz sobre Saul? A Bíblia diz que quando foram procurar Saul, ele estava onde? Escondido atrás da bagagem. Está na Bíblia isso aí. Ele estava escondido atrás da bagagem. Quantos crentes estão escondidos atrás da bagagem do eu sei? Não, porque lá onde eu congregava era feito assim. Então ficou lá, irmão, por que não ficou lá? Eu participei de uma reunião uma vez no Uruguai, um dos nossos pastores veteranos, daí me convidou, me meteu nessa briga, irmão. Vamos lá, porque eu quero você de testemunha na reunião. Aí eu fui para a reunião, e ele dizia assim para os missionários deles, eu quero que essa igreja seja igualzinha a nossa lá no Brasil. E eu pensei, meu Deus, o Uruguai tem 3 milhões e 500 mil habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões, como é que vai caber aqui? Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Olhe para mim aqui, você veio, já passou a imigração, já botou os pés aqui, se era para ser daquele jeito, Deus te conservava lá, vem para cá e diz, agora é assim? Então eu me apresento para trabalhar para a glória de Deus. É fácil? Claro que não é, às vezes a mente não acompanha, mas aí você diz, eu não estou conseguindo, mas vou conseguir. Como é que eu vou, pastor? Vou me entregar, vou fazer, estou junto. Vamos lá? Último ponto. Crentes maduros que são facilitadores da vida da igreja, eles sabem perdoar. Olhe para mim aqui, crente que não está disposto a perdoar, ele é um crente que não vai congregar por muito tempo.
Crente que não tem um coração inclinado, aberto, ensinável para perdoar, ele já colocou prazo de validade na permanência dele na igreja. Repito, crente que não está disposto, não é que não sabe, não está disposto a perdoar, ele já colocou prazo de validade no ministério. Vai ter problema, vai ter dificuldade, alguém vai te contrariar. Já dizia John Wayne, Deus ofende a tua mente para revelar o teu coração. Vai acontecer. Só que imaginemos, se eu brigar com o pastor João, só um exemplo, se eu brigasse com o pastor João e ele me falasse algumas coisas, eu não devo me preocupar com o que ele está falando, mas com o que eu estou sentindo, porque o que eu sinto vai comigo. Então diga: Deus, eu quero aprender a perdoar. Oh glória. Tem ministérios que não crescem, que não avançam, porque dizem: me machucaram, me feriram, agora não vou me entregar. Te entrega, porque o Deus que te chama é o Deus que te cura, é o Deus que te restaura. Eita, oh glória. Aprenda isso. Seja um facilitador da vida da igreja. Eu termino com essas 3 palavras. Pode se colocar em pé. Que sabe que pregador e pastor, quando está com o microfone na mão, a gente vai falando. Então, 3 palavras. Quantas? Que servem de indicativo para você avaliar se você está fazendo algo para a vontade de Deus. Posso falar? Mas é para tudo. Essas 3 palavras servem para o casamento, para o futuro casamento, para vender carro, para comprar carro, para tudo. São 3 indicativos que me revelam se eu estou na vontade de Deus ou não. Posso falar? Primeiro, glorificação. A questão é essa: o que eu faço glorifica a Deus? Meu relacionamento glorifica a Deus? Minha comercialização glorifica a Deus? Paulo disse aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou vivais, ou morrais, o façais para a glória de Deus. O que você faz glorifica a Deus? Pastor, glorifica, beleza. Segundo, primeira glorificação. Segundo é proclamação. A Bíblia diz em Atos 4:12 que o único nome que traz salvação é o nome de Jesus. Eu tenho que perguntar: o que eu faço? Aparece Jesus para salvar, ou eu ofusco Jesus? Proclamação do nome de Jesus é o mais importante sobre a terra. Pergunte: como eu caminho, como eu me comporto, com quem eu me relaciono, como eu vou, como eu venho. Proclama Jesus. Se proclama Jesus, glória a Deus, você está na vontade de Deus. Terceiro, primeiro é glorificação, segundo é proclamação, e terceiro, edificação. O que eu faço edifica quem está perto de mim? O que eu falo edifica? A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente o que promove edificação. Eu quero orar, se o pastor me permitir. Irmãos, eu quero orar. São tantas informações, eu sei que os irmãos estavam anotando, mas o mais importante é você estar disposto a viver essa realidade. É você dizer: Deus me plantou nesse lugar, essa aqui é a minha igreja. É você olhar para a sigla da igreja e você dizer assim: me sinto identificado, é esse negócio mesmo. Ah, pastor, mas eu não pensava assim. Olha que privilégio, Deus vai ampliar o teu horizonte de pensamento. Olha que privilégio, Deus vai ampliar a tua visão. Olha que privilégio, Deus vai te usar em algo novo. Mas eu quero orar agora diante desse altar, meu pastor, com esses cooperadores, com esses trabalhadores. Eu quero orar com quem ouviu a voz do Espírito Santo e diz: eu preciso melhorar. Vem cá, pastor, eu preciso chegar no meu pastor assim, pegar a mão dele assim: conta comigo, eu estou junto contigo, porque der e vier. Porque lealdade, meu pastor, não tem a ver com sentimento, tem a ver com princípio. Oh glória! É ou não é, irmão? Quem aqui já saiu de casa? Não precisa responder. Você já saiu de casa brigado um dia, né? Que você disse: se eu pudesse eu nem voltava para casa hoje. Brigou com a mulher antes de sair para o serviço. A mulher brigou com o homem, disse assim: se eu pudesse eu sumia nessa vida. No fim do dia voltou para casa e dormiu abraçada com ele ainda. Eita mistério. Por quê? Porque lealdade não tem a ver com sentimento, mas com princípio. Eu honro a aliança que eu tenho. Eu fiz uma aliança contigo, mulher. Eu posso estar triste, mas eu honro a minha aliança. Pastor, tem coisas que me ferem, mas eu não estou atrás de emoção. Eu tenho uma aliança com esta casa. Eu tenho uma aliança com esta igreja. Quem diz glória a Deus por isso? Agora, se o Espírito Santo falou contigo e tu quer orar junto comigo, não é eu orar por ti, orar junto comigo. Não importa se está na galeria ou aqui embaixo.
Se você quer orar, sai do teu lugar e vem até o altar para orar comigo em nome de Jesus. Pode vir. Sabe por que eu digo para orar comigo, pastor Rafael? Porque eu aprendi, olha o que eu aprendi na minha caminhada. Eu aprendi que se um pastor orar por uma ovelha, Deus toca na hora. Se um pastor orar, Deus toca. Mas se a ovelha orar, Deus transforma. E tem dias que Deus não quer tocar, Deus quer transformar. Se o pastor impor a mão, Deus vai tocar você. Mas se você orar e dizer: Deus, este é o meu lugar, esta é a minha casa, eu quero ser efetivo, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero dar fruto. Nesta oração, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e te transformará em outro homem, e tu profetizarás. Eu sinto uma graça do Espírito de Deus aqui. Eu vou estender minha mão sem ira e sem contenda para orar junto contigo, porque este é o lugar. Você está tendo o privilégio de participar dos precursores do grande avivamento que Deus enviará para Portugal. Eu vou repetir: você está tendo o privilégio de fazer parte dos precursores que trarão um grande avivamento para esta nação. Senhor, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda, porque eu creio no mover do teu Espírito, eu creio no agir da tua graça. Eu creio que o teu Espírito Santo se move. Se alguém porventura não tinha este comprometimento, não havia posto a mão no arado, convence, Espírito, revela para eles que se eles cuidarem o que tu ama, o Senhor investirá neles. Se eles cuidarem o que o Senhor ama, o Senhor investirá na vida deles. Oh glória, recebe esta graça para romper com qualquer barreira, para romper com qualquer problema. Você é imparável quando se dispõe a fazer a vontade de Deus. Você é imparável quando está ajustado com a vontade de Deus. Não haverá espaço para o desânimo. Oh glória, alguém está dizendo: vou parar. Você não tem o direito nem de diminuir de velocidade, quanto mais o direito de parar. Deus conta contigo. Deus te levantará de todos os teus fracassos, mas não das tuas desculpas. Deus te levantará de todas as tuas quedas, mas não das tuas desculpas. Se apresente, se apresente, diga: eu quero. Diga: eu quero. Diga: Senhor, me levanta nesta casa. Eu quero. Há uma unção do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus. Eu vou usar esta linguagem, pastor João. O Senhor vai nos batizar, pastor Rafael, com batismo de comprometimento. Aleluia. Deus vai nos batizar com batismo de comprometimento. Tu vai sentir algo que vai mover o teu interior. É o dispositivo de Deus. Quem puder, levante as mãos ou uma das mãos aos céus. Pai, não estava na minha programação estar aqui. Quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, Senhor, eu vim por um motivo nobre, mas o Senhor expandiu, e eu estou aqui nesta igreja, esta igreja que está fluindo como raiz verdejante em terra seca. Oh glória, oh glória. Eu estou aqui, Senhor, como eu orei ontem. Este lugar é a ponta do iceberg. Algo maior abaixo da linha de fundo. Algo maior. E o Senhor está dizendo: a engrenagem está girando, a engrenagem está se movendo, a engrenagem está se movendo. A engrenagem está se movendo. Mais do Espírito, mais do Espírito, do alto da cabeça, a planta dos pés.
Espírito. Rabagasto comando de rebandara. Eu sou especialista em colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu sou especialista em colocar cada coisa no devido lugar. E eu começo a ordenar as coisas. Diz o Espírito: mais. Deus está quebrando os cantos